Armadilhas bem preparadas. Parte 1. O som de passo soou quando Yuma conduziu 3 de seus associados da 8 dedos ao longo do saguão de uma mansão. Eles estavam caminhando em direção a um grande cômodo que uma das subordinadas do rei feiticeiro havia escolhido. O resto deles já estava lá, aguardando a chegada da enviada do rei feiticeiro. Eles fizeram isso porque, embora a subordinada do rei feiticeiro tivesse especificado o dia em que deveriam se reunir nesta mansão, não lhes fora especificado o horário para fazê-lo. Por esse motivo, Yuma e os demais da 8 dedos estavam no saguão para evitar um cenário em que a enviada chegasse e percebesse que faltasse pessoas. Se a fizessem esperar, isso seria incrivelmente desrespeitoso, pois havia a possibilidade de que recebessem outra amostra grátis do inferno. Por menor que fosse a probabilidade, eles precisavam evitá-la a todo custo. Os 4 estavam caminhando em silêncio por um minuto agora. Mesmo que isso se devesse em parte ao tamanho da mansão, também foi porque eles haviam mobiliado um cômodo longe do salão principal para servir de lounge. Embora fosse melhor ter fornecido um cômodo mais próximo ao salão para ser um lounge, depois de terem debatido sobre o assunto, eles finalmente decidiram usar os cômodos próximos ao salão como depósito para bagagem. O silêncio não era exatamente insuportável, mas um deles, Brian Paulson, começou a falar. Não está um pouco barulhento? Yuma concentrou-se. Ela realmente podia ouvir o som de crianças brincando. Dito isto, parecia algo muito distante da mansão. Estava quieto o suficiente para que não fosse possível ouvir, a menos que se concentrasse para tal. Isso porque o saguão estava longe de onde ocorria os vais e vens da juventude. Essa também foi a razão pela qual escolheram usar os cômodos próximos ao salão como depósito. Ainda assim, mesmo que Yuma e companhia não achassem irritante, se a enviada do rei feiticeiro se incomodasse com isso, eles nem imaginavam as consequências que surgiriam. Talvez um pouco. Devemos pedir para ficarem quietos. Todo mundo concordou com Olin. Se fossem avisar o pessoal da próxima ronda, outros já deveriam ter avisado as crianças assim que for o turno de descansar. Um peso foi tirado dos ombros de Olin, seria porque ele havia falado. Ele passou a dizer o que todos tinham em mente, mas se recusava a dizer. Mas, ele realmente virá nos resgatar. Olin provavelmente não queria falar isso, mas o estresse de ter que esperar pela enviada do reino feiticeiro foi mais forte. Fazia 7 dias desde que os 400.000 homens do forte exército do reino começaram sua marcha. Pouco tempo depois disso, eles ouviram rumores de que o exército do reino feiticeiro havia começado a acampar perto da capital. Embora isso tenha ocorrido apenas um dia atrás, o estresse mental que estavam sentindo superava em muito o cansaço físico que eles estavam enfrentando. Eles haviam recebido suas ordens de uma das subordinadas do rei feiticeiro há cerca de um mês, quando a guerra havia começado. Eles foram instruídos que, quando o reino feiticeiro começasse sua marcha em direção à capital real, poderiam escolher cerca de 1000 pessoas do reino que eram leais a eles cujas vidas seriam poupadas, pessoas para servi-los no futuro. Os escolhidos seriam levados para um local seguro. Por essa razão, 1000 pessoas relacionadas a 8 dedos estavam reunidas neste local. Sem dúvida, a 8 dedos era uma organização gigante, ainda mais se contar os terceirizados. De seus afiliados, Yuma e o resto escolheram o grupo excepcional e leal, bem como os membros de sua família também. Por isso havia crianças presentes. O que não tinham certeza era se realmente seriam salvos ou não. Aos cabeças do sindicato da 8 dedos que fora prometido a salvação, mas estavam cientes que seriam descartados se não fossem mais úteis. Seria o caso dessa vez? Esses pensamentos permaneciam em suas mentes, dúvidas que nunca iam embora. Yuma não olhou para seus associados, apenas disse: "Eu creio nas palavras de Sua Majestade, o Rei Feiticeiro." Olin entrou em pânico, ou mais precisamente, ele estava mortificado e começou a articular. Para Yuma, o que Olin estava balbuciando era sua desconfiança na sinceridade do rei feiticeiro. Eu penso mesmo. O que acabei de dizer não foi para desacreditar Sua Majestade, o rei feiticeiro. O som da voz de Olin encobriu todos os sons que as crianças pudessem fazer ressoar no saguão. Olin percebeu o que acabará de fazer e imediatamente fechou a boca e abaixou a cabeça. Ninguém mais falou durante todo o caminho. Quando a porta se abriu, foram recebidos pelo que já esperava, o sorriso cansado de seus outros associados. A enviada do reino feiticeiro ainda não havia chegado. A emoção mista de alívio e impaciência surgiu no coração de Yuma. Certamente seus companheiros estavam sentindo a mesma coisa. Estão aqui. Bem, vamos descansar. Se a enviada chegar. Havia um item mágico em forma de sino de mão onde Noah Eden olhava. Fazia parte de um conjunto, se um fosse tocado, o outro também tocaria. No entanto, se a distância entre ambos fosse muito grande, isso anularia seu efeito.
Além disso, só tocariam e nada mais, de modo que não era exatamente a melhor ferramenta de comunicação. Mas, dada a simplicidade do aviso, podiam usá-lo para esse fim. Ah, deixe comigo, respondeu Priam, como representante deles. A propósito, ainda tenho que esperar por aqui? Estamos perdendo tempo, o rei feiticeiro, Sua Majestade. Já entendi, entendi. Não precisam me olhar assim com esses olhos assustadores, disse um homem alto e esbelto. Esse era o chefe da divisão de escravatura, Kokudol. A linha de frente do exército do reino fora reforçada pelos prisioneiros mantidos em cativeiro na capital. Quando estavam sendo libertados, durante o caos e confusão dos últimos dias, Kokudol havia sido resgatado e trazido a esta mansão. A princípio, concluíram que havia duas maneiras que poderiam lidar com Kokudol. Se ele fosse enviado para lutar contra o reino feiticeiro, eles não tinham dúvida de que ele teria morrido, então é claro que seu resgate não foi controverso. O que de fato era controverso consistia em como apresentá-lo ao rei feiticeiro. Alguns pensaram que, por ele ser um dos chefes comuns, não haveria importância se não o apresentassem. Outros pensavam que se o rei feiticeiro já estivesse ciente disso e não o apresentassem, isso terminaria em tragédia. Eles queriam evitar se arriscar, por mais improvável que fosse, e assim escolheram a última opção. A oportunidade de apresentá-lo, colocá-lo na linha de tiro, estava por vir. Todos estavam de acordo que apresentá-lo primeiro era de suma importância, pois removeria qualquer dúvida de que estavam tentando escondê-lo. Você tem que esperar aqui, assim, a enviada de Sua Majestade, o rei feiticeiro, poderá dar uma boa olhada em você. Por esse motivo, ele teve que esperar nesta sala. Afinal, eles não sabiam quando a enviada viria. Ele comia e dormia nesta sala e ficou deveras aborrecido com isso. Assim, eu agradeço a todos constantemente, sou grato por subornarem aqueles guardas para que não me tratassem tão mal na prisão e agradeço por terem me salvado de servir no exército, por terem salvado o pobre coitadinho de mim. O que está insinuando, Kokudol? A pergunta de Noa, Kokudol respondeu com um olhar penetrante. Se esforçaram tanto para salvar alguém que perdeu todo o poder, conexões e lacaios, não é um pouco suspeito demais? Qual objetivo vocês têm? Por que reuniram todo mundo relacionado a 8 dedos aqui? Planejam me matar. Ha! Ilma ficou sem ação. Não, não era apenas Ilma, todo mundo na sala, exceto Kokudol, estava do mesmo modo. Se fossem igualmente culpados, nenhum deles sairia daqui com as mãos limpas, foi provavelmente o que ele quis dizer. Kiki. Suas expressões. Então eu realmente acertei, não foi? Ilma observou os arredores. Todo mundo tinha a mesma expressão, uma que dizia, esse cara logo terá problemas. Ela falou em nome de todos. De onde tirou uma bobagem dessas, Kokudol? Ou melhor dizendo, Ampetif. Não somos parceiros. Ha! Desta vez, foi Kokudol a ficar chocado. Sua expressão era esquisita, quase hilária. Ora qual é o seu objetivo? Ah, só pode ser, vocês são monstros vestindo suas peles. É por isso que tudo que sai da boca de vocês são elogios ao rei feiticeiro. Kokudol esgoelou com uma expressão que era um misto entre pânico e medo. O monstro que citou vinha de um conto popular ditos por mães para assustar filhos teimosos que não queriam dormir. A maioria dos aventureiros concordava que esse monstro realmente não existia. Desde o princípio eu sabia que algo estava errado. Até mesmo por estarem tão magricelas, todos de dieta ao mesmo tempo é bastante suspeito. E mesmo se eu ignorar isso, é só olhar para você, Ilma. Magra demais para ser saudável. Tudo isso pode ser explicado se vocês fossem apenas monstros vestindo suas peles. Ilma olhou para Kokudol com ternura nos olhos. Havia felicidade, a alegria por ele não ter experimentado aquele inferno. Que foi? Essa expressão. Não, não dê atenção, Ampetif. Na verdade, fico lisonjeada com a sua observação. Ha? O quê? Não, não, nada, não é nada mesmo, estou falando sério, eu juro que não é sarcasmo. Mas você é mesmo a Ilma. Ilma Signaeus. Não é uma irmã gêmea ou algo assim? Você sofreu lavagem cerebral. Eu realmente mudei tanto assim. Ele falava apenas sobre o quão magra ela havia ficado. Provavelmente se referindo à sua personalidade também, ela havia amadurecido muito. Normalmente, isso seria uma mudança positiva, então a suspeita em relação a ela foi, no mínimo, surpreendente. Claro, é como se fosse uma pessoa completamente diferente. Não só você, o mesmo se aplica a todos. Monstros realmente roubaram suas peles. O que posso dizer é que experimentamos certas coisas que nos fizeram assim. Todo mundo concordou com o que Noa havia dito. Kokudol estava aterrorizado. Então o que aconteceu? Não sei se realmente quero ouvir, mas eu preciso saber. Vocês. Uma escuridão fina, infinita e circular apareceu de repente no ambiente.
um objeto semioval começou a emergir do chão. Ilma reconheceu isso como a magia, portal, de onde adentrou tantas vezes. Uma magia de alto nível, alto o suficiente para que não houvesse lançadores de magia no reino que fossem capazes de usá-la. Somente uma subordinada do rei feiticeiro seria capaz. O fato dessa magia ter se ativado aqui significava que Ilma apressadamente se ajoelhou. Depois de um tempo, ela sentiu Coco Doll fazer o mesmo. Ilma abaixou a cabeça o máximo que pôde e fechou os punhos. Havia dois resultados possíveis. Ou seriam descartados, ou estavam sendo salvos. Os passos de uma pessoa podiam ser ouvidos. Podem levantar a cabeça. Em frente ao portal havia uma donzela cujo tamanho do busto era incompatível com a idade aparente. Embora não a tivesse ouvido falar diretamente de seu nome, Ilma sabia que se chamava Chautiar. Ninguém aqui era corajoso o suficiente para se referir a ela pelo nome, mesmo alguém tão sem noção quanto Coco Doll ficou ciente disso pela atmosfera à sua volta. Estou aqui para retirar todos vocês. Me fora informado que haveria mais ou menos 1000 Arinsu. Você, poderia trazê-los imediatamente a Arinsu? Sim, senhora. Um momento por favor. Olin saiu correndo a toda velocidade. Afinal, dentre todos, ele era quem tinha mais vigor. Shadow Demon. Ao chamado de Chautiar, um demônio logo se materializou das sombras. Quando ele entrou na sala, talvez os estivesse monitorando o tempo todo. Mas, não se surpreenderam com isso. Em vez disso, todos pensaram, já imaginava. O Shadow Demon começou a sussurrar no ouvido de Chautiar. Então eles a ouviram responder com murmúrios. Depois que a conversa terminou, Noa começou a falar com uma voz trêmula. Olin vai precisar de algum tempo para trazer todos. Antes disso, há alguém que desejamos apresentar à senhora. Porventura, me daria a vossa permissão. Desnecessário Arinsu. Em vez de fazer isso, ouvi dizer que há bagagens a serem transportadas, mova-as primeiro Arinsu. Pelo que ouvi, há muitas, talvez seja mais rápido se meus servos fizessem isso. Que tal Arinsu? A senhora não se importaria? Chautiar respondeu com não antes de lançar sua magia. Era provavelmente alguma magia de convocação. Alguns mortos-vivos fortes começaram a aparecer ao redor deles. Seguindo suas ordens, eles saíram da sala e retornaram com uma quantidade considerável de bagagem, da qual eles moveram para o portal. A bagagem foi transportada a uma velocidade inacreditável. Assim que terminaram o transporte, eles ouviram o som de muitos passos. Embora fosse o maior cômodo da mansão, não poderia conter 1000 pessoas. Vejamos, entrem nesse portal na ordem já pré-determinada. Do outro lado haverá um vilarejo perto da floresta Arinsu. Vocês sairão perto do que parece ser uma praça da cidade. Esperem lá. Eles seguiram suas ordens e entraram ordenadamente pelo portal. Embora fosse improvável que nenhum deles hesitasse em entrar no portal, todos já haviam sido avisados para seguir à risca suas ordens. Como resultado, houve menos desordem do que esperavam. Por outro lado, os meninos em torno daquela idade ficaram mesmerizados e ruborizados e isso era um grande problema. Por consequência, as meninas que ficaram frustradas com as reações dos meninos criaram outro problema. Chautiar era uma beleza de classe mundial. Então, se apaixonar à primeira vista por ela não era um fenômeno tão incomum, assim como o ciúme das mulheres. No entanto, Ilma previu essa possibilidade em seu coração. Se essas crianças fizessem algo estúpido, ela seria a responsável. Para impedir que isso acontecesse, ela teve que vigiá-los. Sua atenção estava especialmente concentrada na garota cujas mãos tateavam os seios subdesenvolvidos, tentando comparar tamanhos com Chautiar. As mãos dessas crianças foram tomadas pelos seus tutores e conduzidas através do portal. Felizmente, nada deu errado. Ilma e seus associados foram os últimos a entrar no portal. Como havia sido descrito, na frente deles havia casas de madeira e o ambiente parecia uma floresta. Na praça onde os mortos-vivos haviam empilhado suas malas, houve alguma comoção. Ou seria excitação? Dada a quantidade de jovens, o último era mais provável. Seria uma reação por ser a primeira vez que passaram por um portal? Atenção! Noa gritou. E gradualmente, mais rápido do que esperava, o barulho diminuiu. Para que todos a vissem. Chautiar subiu lentamente para o céu e disse: atualmente o vilarejo ainda está em desenvolvimento. Vocês serão levados para lá em cerca de uma semana. Até lá, vocês viverão aqui. Para que possam gerenciar efetivamente o vilarejo, emprestaremos 4 golems. Se precisarem mover algo pesado, apenas deixe-os lidarem com isso. Os mortos-vivos atualmente cercam este lugar. Se saírem do perímetro e tentarem entrar novamente, eles os atacarão. Por esse motivo, não atravessem o perímetro formado por eles. Chautiar olhou em volta para verificar se todos a entendiam e continuou. Ademais, vocês decidirão entre si como vão passar esta semana.
Preparamos provisões para 2 semanas, Arinsu. Não há com o que se preocupar quanto a isso. Voltarei em 3 dias. Se tiverem algum problema, me avisem quando eu retornar, Arinsu. Shaltiar desceu ao chão e olhou em volta. Seu olhar caiu sobre Kokudol. Você é um dos cabeças, correto, Arinsu? Que? Não. Sim. O que posso fazer pela senhora? Kokudol havia experimentado a diferença de status entre os dois, então tentou seu melhor para ser cordial. Você deve fazer uma visita ao recinto do Kyoukou também, Arinsu. Shaltiar fechou o antigo portal e abriu um novo. Alguma coisa disse a Kokudol que algo ruim estava prestes a acontecer, seria seus instintos. Isso o fez olhar em volta com uma expressão impotente. Quando seu olhar se encontrou com o de Ilma, ela moveu os olhos. Ela não podia ir contra a decisão de Shaltiar. Os outros líderes fizeram o mesmo, ninguém se atreveu a emitir um som. Espera. Não. Por que estão agindo assim? Alguém me ajude. Claro. Vamos, Arinsu. Shaltiar saiu arrastando Kokudol, que gritava desesperado. Diante desse tipo de força, ele havia perdido toda a vontade de resistir. Não! Me salve! Desculpe, Kokudol. Ilma sussurrou para Kokudol, que desapareceu através do portal. Depois disso, a magia portal desapareceu. Contudo, a atmosfera tensa permaneceu inalterada. Todos estavam sufocados por aquele silêncio perturbador. 1000 pessoas, alegremente inconscientes desse inferno, ocupavam esta praça. Ainda assim, eles podiam dizer instintivamente que o destino de Kokudol era algo que não queriam sequer imaginar. Por isso, ninguém ousou se mexer. Eles entenderam que não foi generosidade de alguém que os trouxe a este lugar, estavam começando a entender exatamente como esse lugar era aterrorizante. Não conseguimos salvar o Kokudol. Ilma disse a Noa, que estava caminhando até ela. Ela não queria que mais ninguém experimentasse aquele inferno. Era isso que ela tinha em mente, mas foi impossível impedir. Uma culpa intensa tomou conta dela. Não há nada que possamos fazer sobre isso. Ainda assim, isso não significa morte, seria mais apropriado chamar de batismo. Depois, ele poderá entender por que somos tão solidários. Batismo, pode ser, talvez pensar desse modo possa aliviar muito da culpa que sinto. Pessoal, eu entendo o quanto estão preocupados com o Kokudol, mas temos que discutir nosso futuro agora. Agora precisavam aliviar as pessoas de suas preocupações. Ilma assumiu a liderança. Se o objetivo fosse matar todos aqui, eles já teriam feito, não perderiam tempo trazendo-os até aqui, e muito menos levariam Kokudol embora. Dadas as ações de Shaltiar, isso significava que o rei feiticeiro estava mantendo seu lado do acordo. Muito obrigada, Vossa Majestade, o rei feiticeiro. Ilma abaixou a cabeça. Claro, ela não tinha ideia de onde ela estava ou onde o rei feiticeiro estava, mas, dada a situação atual, essa foi a única coisa que ela conseguiu pensar que fosse capaz de expressar adequadamente sua gratidão. Era como se fossem trechos de uma oração.